Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma. Bem-vindos a mais uma edição do Poetas do Mundo, na nossa Rádio Transforma, revista em comunidade. Hoje a nossa convidada, Lorelai Haddad, professora, arte-terapeuta, brasileira, e vai-nos falar de um poeta português, a qual estamos celebrando os 50 anos de nascimento e que pela primeira vez tomou conhecimento com este olhar da sua poesia. Fala-nos sobre o que leu, o que viu, para além de Daniel Faria. Olha, o Daniel Faria é uma descoberta, é um presente, porque não se espera tanta profundidade de um poeta tão novo, não é? Que até a própria Sofia Mello Breiner se referia a ele como um poeta das profundezas, né? Aquele poeta que não é das coisas comuns, ele não vê o mundo de uma forma comum, ele contempla a transcendência, o sublime. Então, foi uma gratíssima surpresa descobrir este poeta natural de Paredes, na terra de Fernanda. Baltar. Pois, Baltar, não é? Sim. 1971, falecido muito precocemente, aos 28 anos. O que você conta mais dele, Fernanda? Você sendo da mesma terra, um orgulho, não é? Um orgulho e o reconhecimento do grande poeta. O poeta místico, o poeta que celebra a nossa união com Deus, que celebra as mulheres, que celebra o silêncio, celebra a casa e celebra a palavra. É um poeta muito com uma desenvoltura na poesia muito precoce, mas com um magnânimo na sua poesia, nos temas que ele aborda, os poetas que ele referencia. Daniel Faria fez os estudos na Universidade Católica e faleceu quando ainda não tinha terminado o noviciado no Mosteiro de Sinsberga. A mãe de Daniel ainda é viva e é uma mulher não sofrida, é uma mulher abençoada, como ela diz, teve um filho santo. Nossa, que lindo! E às vezes é impressionante e eu própria tive que me vestir de branco porque senti alguma santidade quando falo do Daniel ou quando penso Daniel, porque ele tem umas curiosidades que me tocam. Por exemplo, é um poeta das magnólias, ele referencia as magnólias e para os homens a escolha das flores normalmente vai tudo muito para a rosa, para o cravo, sim, flores mais vulgares. E ele escolhe a magnólia. Ele liga muito a magnólia com as pedras. Como é que nós conseguimos ver algo tão sensível como a magnólia, como a flor, e uma pedra? Não era uma pedra qualquer. É a pedra onde nós assentamos. Nós somos uma pedra. É a pedra da praia. Ele colecionava pedrinhas da praia, levava para o quarto. Era realmente uma alma, podia dizer que ele era um anjo. Eu vejo o Daniel Faria um bocadinho nesta perspectiva muito mística, muito de algo divino. E ele via o divino em tudo, não é? Na natureza, nas suas caminhadas. E isso que você falou sobre colecionar pedras, sobre essa postura angelical diante da vida, foi o que eu percebi nele também. Foi uma coincidência talvez fosse, porque ele é delicado no trato das coisas, do mundo. Existe sempre algo de divino naquilo que é corriqueiro, que é prosaico, que é comum, que está no mundo, que está diante na vida. Mas ele sempre via algo de transcendente, não é? Ele via algo de divino. Isso é de uma pessoa muito especial? Talvez pela sua vocação religiosa, talvez pela... Sim. Ou a vocação religiosa teria sido despertada por essa visão diferenciada do mundo. Como Sim. é que você acha?
primariamente era um homem das artes. Ele fez teatro. Sim. Cinema, não é? Ele gostava sim, de cinema. Muito. Mas efetivamente chamou, não é? O chamamento foi mais pela oração, porque ele não queria ser padre, ele queria ser monge mesmo. E o caminho dele foi realmente dessa solidão, desse viver com o silêncio. Contemplação? E contemplação também. Eu gostava de ler um pequeno poema que é um dele, é um poema inédito, e ele de alguma forma tenta fazer aqui um autorretrato, uma psicografia, como diria a nossa Fernando Pessoa. Sou gêmeo de mim e tudo o que sou é distância. Estou sentado sobre os meus joelhos, separado. Aquilo que une é um rumor, não descanso. Sou urgência de outro sítio e pudesse velar-me longe dos homens, como se neles adormecesse. Sou gêmeo de mim e tudo o que sou é distância. É uma profundidade, é como se ele vivesse essa espiritualidade, esse seu tom de uma grandeza, de um enchimento de Deus, um enchimento dentro da religião que ele escolheu também para fazer o seu caminho. E a dualidade do ser, não é? Eu acho que ele também contrapõe e demonstra aí um pouco do homem físico, mundano, cotidiano, com o seu lado voltado para o divino, não é? Eu acho que isso sempre ele está, quando você lê, a gente percebe um pouco isso, essa dualidade. Ele parece que está sempre tentando juntar essas duas partes. Não sei se eu fiz uma leitura errada. Sim, ou provavelmente ele quer juntar as partes, ele quer explicar, um dos livros dele é a explicação das árvores e dos animais. Sim. Em que ele faz uma explicação intensiva de várias questões que nós ponderamos, a explicação, eu tenho esta antologia que nós poderíamos explicar, chama-se mesmo Explicação das Árvores e dos Animais. E ele faz uma série, uma descrição, ele faz uma descrição, explicação da madrugada, explicação da tarde, explicação da noite, da lâmpada, da luz, explicação do homem, explicação do poeta, a explicação de Ricardo Reis. Isto é interessante também, as abordagens, aquilo que o chamou em poesia. A explicação da espera, da distância, do sorriso, a explicação da cura. No fundo, ele tenta explicar algo que com olhos humanos provavelmente é difícil, ou estamos distraídos. Mas isto é no meu parecer de Daniel Faria, ou da minha opinião, que acho que nem é opinião, eu acho que é um sentimento, é mais visceral até, porque sinto Daniel Faria, até porque o meu perfume preferido também é Magnólias. Também tenho alguma familiaridade com estas preferências de Daniel. Eu achei linda uma frase que eu li, que ele fazia as cinzas se transformarem em florestas frondosas. Não é? Que ele era o poeta das lâmpadas poéticas, né? Direcionadas para o transcendente. Então, ele sempre busca alguma coisa mística, mágica, divina, que leva a gente a uma beleza realmente, a beleza que há de nos salvar. Não é? Então, parece que ele busca o tempo todo essa ligação, né? Sempre há a luz e a sombra, sempre há esses dois lados da mesma moeda, não é? Então, eu percebo, quando você falou dos gêmeos, dele se vê como uma pessoa, um gêmeo dele. Exato, um gêmeo dele mesmo. Mas esses gêmeos são como numa mitologia até indígena, que os indígenas no Brasil, existe uma determinada, um povo
indígena, uma nação indígena que vê os gêmeos assim. Um representa um aspecto e o outro aspecto da dualidade. Os dois juntos é que formariam uma pessoa, não é? Então eles entendem isso como uma pessoa só. Eu achei interessante essa, porque na hora que eu vi essa referência ao gêmeo, me lembrou imediatamente essa história, essa visão, né, do homem partido, do homem que não está inteiro, mas está em busca de si mesmo, não é? Da sua completude. Muito, muito, muito interessante. E mais poesias que na sua abordagem, na sua leitura, no seu sonho de poesia ou na sua ligação com Daniel, porque quando nós lemos um poeta, na minha modesta opinião, nós dormimos com ele, nós sonhamos com ele. Sim. Nós estamos ao lado, mas temos realmente que estar... A sensação que ele me passa é que ele era uma pessoa conhecida minha. Né? Aquele rapaz que você foi amigo na faculdade, aquela pessoa que está próxima, mas que você, depois de um tempo, descobre como aquela pessoa tinha, o que ela tinha dentro de si que não externava, até pela própria timidez, E isso me fez sentir uma empatia, me fez sentir uma amizade, é como se ele fosse um amigo querido que eu tivesse perdido. E foi muito interessante, eu achei ele lindo, uma pessoa de muita beleza interior, de muita delicadeza. Parecia que ele era capaz das maiores gentilezas, das maiores delicadezas, porque era assim que ele via o mundo. Não é? Então, talvez isso fosse a sua maior marca. Eu até escolhi algumas coisas e eu queria, eu não sou exatamente poeta, não sou exatamente como a Fernanda. É poeta. Mas eu gostaria também de fazer menção a um poema que é Amo-te nessa ideia noturna da luz nas mãos. Amo-te nesta ideia noturna da luz nas mãos e quero cair em desuso, fundir-me completamente, esperar o clarão da tua vinda, a estrela, o teu anjo, os focos celestes que a candeia humana não iguala, que os olhos da pessoa amada não fazem esquecer. Amo tão grandemente a ideia do teu rosto, que penso ver-te voltado para mim, inclinado como a criança que quer voltar ao chão. Eu achei isso de uma delicadeza, de uma ternura, não é? De uma candura. Sim, e então eu na hora que... poema à mãe. Sim. Eu acho que até é uma carta à mãe. À mãe. A mãe toda, a mãe não é dele, a mãe, qualquer um de nós. A mãe. E para mim ele foi muito especial, porque eu perdi a minha há muito pouco tempo. Então, na hora que eu comecei a ler, imediatamente eu também me referi à minha própria, não é? E à mãe que eu sou, e à mãe que eu queria ser, e à mãe que eu idealizei, porque em toda mãe existe um ideal de maternidade. Às vezes ela se completa, não é? E outras vezes gera angústia e a busca, a incompletude, porque a gente está sempre com a sensação da culpa. Mas ele, ao contrário, ele faz a gente se sentir realizada, né? É o filho que busca consolo na própria mãe, no seu colo, né? Você trouxe? Eu trouxe. Eu trouxe realmente uma carta deliciosa e que realmente tem que tocar todas as mães, todas as mulheres e todos os pais e todos os homens, toda a humanidade. Porque todos nós nascemos de uma mãe. As mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões. As mulheres aspiram a casa para dentro dos pulmões e muitas transformam-se em árvores cheias de ninhos. Digo, as mulheres, ainda que as casas apresentem os telhados inclinados,
ao peso dos pássaros que se abrigam. É à janela dos filhos que as mulheres respiram, sentadas nos degraus, olhando para eles, e muitas transformando-se em escadas. Muitas mulheres transformam-se em paisagens, em árvores cheias de crianças trepando, que se penduram nos ramos, no pescoço das mães. Ainda que as árvores irradiem cheias de rebentos, as mulheres aspiram para dentro e geram continuamente, transformando-se em pomares. Elas arrumam a casa, elas põem a mesa ao redor do coração. Isso é lindo. É simplesmente lindo. E é a transcrição exata do que é, não é? E o Daniel tem esta Ele esta tem outra da mãe facilidade. também, né? Ele tem isso, exatamente, essa ligação. Por isso a mãe dele não sente a perda, ela sente a gratidão de tê-lo, né? De ter passado esse tempo com ele, de ter contribuído na sua existência, na sua formação, não é? Sim. Dela ter sido a caixa, não é? Ou Exatamente. ter sido o ventre que carregou esta alma tão luminosa. E sua primeira casa, a sua primeira referência, não é? É fantástico, não é? É muito lindo. Ele também tem eu anotei algumas coisas, eu anotei coisa beça, mas eu não consigo falar tudo. Mas eu fiquei simplesmente... ele foi muito estimulado, não é, pelos professores dele, porque inicialmente ele não queria ser poeta, não é? Ele não pretendia, não se julgava poeta, mas estimulado pelos professores, daí o papel dos professores é fundamental, descobrir esses talentos, né? Descobrir o anjo na pedra, não é? Para trazer vida, para trazer à vida, né? Esses talentos. Você já pensou se a pessoa passa despercebida, só guarda para si e nunca pode externar, não é? Então achei até bonita essa passagem. Mas uma coisa que ele, além de ser um poeta comovente, ele, além de ser um poeta profundo, ele não é frívolo, né? Ele lida com as coisas de uma maneira, a coisa mais simples, mais comum, ele sempre busca a profundidade, não é? Você tem algum poema que você tenha separado para ele, que demonstre essa habilidade nessa descrição? Eu também coloquei, eu trouxe uns também, mas eu queria... Eu também, os poemas seriam... É muito difícil conseguir escolher um poema. É importante falarmos no Poeta dos Mundos, de Daniel Faria. Sim. Porque ele é estudado imenso. Inclusive, eu tenho este livro que eu consegui, que é A Arte do Silêncio, à luz de Daniel Faria, Paul Celan e Aldrin. Caramba. Nós temos uma professora, a Maria Teresa Dias Furtado, que faz realmente esta definição, este envolvimento, esta arte do silêncio com poetas desta grandiosidade, e Daniel Faria também está lá. É com orgulho justo. E com algum destaque que é importante falarmos do Daniel Faria nestes temas em que realmente ele não esgotou. O cardeal Tolentino de Mendonça tem algumas referências quando fala de Daniel Faria. E na inscrição do seu livro, na Síria Alvim, numa das suas antologias, ele escreveu: é uma das aventuras poéticas mais radicais e luminosas do século XX. Inscreve-se na literatura contemporânea. Isto é um poeta como o nosso cardeal Tolentino Mendonça, e que diz isto no lançamento de um livro. Mas também numa referência que ele faz ao canal do Câmara Clara, na RTP2, ele afirmou que revela Deus e a humanidade. O poeta, que morreu aos 28 anos, quando estava a concluir o noviciado no mosteiro beneditino de Sinsverga, ofereceu à poesia uma forma densa, toda uma tradição
e todo um património raros na literatura portuguesa. Isto dito por uma pessoa que é o cardeal da poesia, como diz o Papa, não é? É digno, não é digno, é relevante, é destacar, ou se calhar é chamar a atenção para que nasceu um poeta e nós estivemos distraídos, ou não. Pois. Não é que seja, nós temos que falar no Poetas do Mundo, isto é um poeta do mundo, é um poeta da vida, é um poeta de todos nós. Ceifado muito cedo. Ceifado mas muito cedo. Imagina, ele tem que ser mais lido, mais conhecido, não é? Eu só o ouvi aqui em Portugal, eu não o conhecia, não é? E quanto que ele contribui para a própria língua portuguesa, para a lusofonia, claro. Não é? Porque ele é o poeta da beleza da linguagem, não é? Então, ele tem que ser muito conhecido, tem que ser muito difundido. Se a Sofia de Mello Briner tinha nele uma referência de qualidade poética, de qualidade literária, não é para qualquer um. Não é? E isso aos 20 e poucos anos, quando ela se referia a ele. Imagina ele agora aos 50. Não é? Qual seria a sua contribuição para a poesia portuguesa, para a poesia lusófona, não é? Que grandeza! Ele já trouxe a poesia portuguesa e para o mundo, trazendo, imagina, o que deve ser ler e traduzir. Não deve ser também muito fácil, porque as metáforas são constantes, não é? São muito fortes e lindas. Mas ele é um tesouro português, que tem que ser conhecido, que tem que ser apresentado, não é? E tem esta característica, e por isso a Igreja Católica também provavelmente está a apoiar este projeto, porque ele realmente é um evangelista, na minha opinião. Sim. Porque ele referencia mesmo nas suas leituras, não é, de monge, e ele associa muito a Sara com o que Sara, por isso há alguns personagens da Bíblia que têm nomes de algo que tem a ver com cura também, com a nossa cura espiritual, porque no fundo penso que estas explicações que ele dá nos seus escritos são curas espirituais para o mundo. Para o mundo. Você também, então, concorda que a poesia nos salva, não é? Sim. Nos salva da vida, das dores do viver? A poesia é o nosso lugar no lugar dos outros, para mim. É o nosso lugar no lugar dos outros e é o que nos ocupa o espaço vazio. Sempre que lemos uma poesia, nós preenchemos algum bocadinho de nós, suspiramos, ou choramos, ou ficamos emocionados, ou não entendemos realmente a poesia. E nos provoca, nos provoca. E nos faz pensar, e também é um refúgio, questiona. Não é? Questiona, te tira o chão muitas vezes, você fica, espera aí, isso aí mexeu com as minhas certezas, onde é que eu estou, quem sou eu diante disso agora, não é? Em alguns momentos eu percebo, na minha própria vivência, no momento que a gente vive, que às vezes é difícil e a gente, quando quer desistir, às vezes busca um texto, busca uma leitura e que nos dá uma outra chance de rever. Espera aí, se alguém consegue escrever tão bem, a humanidade tem salvação, não é? Se a gente consegue ler uma coisa tão bela, que muda tanto o meu estado de espírito, ainda há salvação, ainda há algo que se fazer, não é? Tem uma pessoa que eu vi, um professor da universidade, que ele dizia que a poesia do Daniel Faria, ele vai além da filosofia, ele vai além da metafísica. É o lugar onde esses dois vão se encontrar. É na poesia do Daniel Faria. Achei interessante porque ele diz, ele é o poeta da fluidez, é o da grandeza, ele é das coisas grandes e belas da vida.
ele consegue extrair essa beleza de todos os lugares, não é? Então, que como poeta que contemplava o transcendente, ele passa isso para nós também. A gente parece que é imediatamente contaminada por ele na hora que lê. Ele me tocou profundamente hoje. Enquanto eu lia, eu selecionava, eu falava, mas como que seleciona? Não é? Dá vontade de ler tudo. Como é que a gente seleciona uma coisa dessas, né? Como é que cada momento é tão peculiar, é tão delicado e diz tanto dele e da gente que está lendo. A gente consegue se ver ou sentir, não é? Eu não sei se isso é uma... Esse é o dom. É um dom, exatamente. É um dom que, através da poesia, se torna materializável para nós. Não é? E este dom, ele consegue escrever por palavras. Não é? Como ele traduz em palavras um sentimento que está muito além. Tem um poema que ele diz, concerto a palavra. E concerto a palavra com todos os sentidos em silêncio. Restauro-a. Dou-lhe um som para que ela fale por dentro. Ilumino-a. Ela é um candeeiro sobre a minha mesa, reunida numa forma comparada à lâmpada, a um zumbido calado, momentaneamente em exame. Ela não se come como as palavras inteiras. Ela devora-se a si mesma e restauro-a a partir do vômito. Volto devagar a colocá-la na fome. Perco-a e recupero-a como o tempo da tristeza, como um homem nadando para trás, e sou uma energia para ela. Ilumino-a. Este é um concerto à palavra. Sim. Eu escolhi esse também. Também. Incrível. Ele na medida... Por favor, desculpa, eu te interrompi. Não. Simultaneamente não conversamos sobre isso e escolhemos. Exatamente. Até nem... É maravilhoso como é que... Como a gente, sem querer, sem querer, porque são tantos. Porque realmente ele tem o dom da palavra. Sim. Ele tem o dom da palavra. Porque realmente ele faz tudo isto com ela. É a luz dele, a palavra é a luz. Ele vomita. Eu acho isto... Vomita e torna a fome. Né? Não é? Tão franzino, porque ela não sou até muito débil, muito franzino, mas tinha uma força realmente de uma energia que era sobre-humana. Isto é sobre-humano. E a própria foto dele, o olhar, as fotos que eu vi, parecia que, eu não sei se eu já estava meio contaminada, porque quando você olha, parece que você não está vendo uma pessoa humana, não é? Você está vendo um outro ser, que está um pouco além. Ele não está ali no rés do chão. Parece que ele paira. E tem um dos poemas dele que ele fala que ele se sente assim, acima. Flutuando, pairando, não é? E eu achei muito interessante porque antes de eu ler, eu tinha percebido isso no olhar dele, na foto dele. Não sei se acabou que eu fui ficando muito envolvida com a atmosfera dos seus poemas, das coisas. Eu não segui nenhuma ordem cronológica, fui lendo aquilo que me foi aparecendo e não sei exatamente se eu conseguiria estabelecer depois uma sequência histórica naquilo sem ler a biografia. Mas eu percebi que a organização do pensamento dele não era uma coisa muito simples. Ele era uma pessoa muito acima daquilo do mundano, não é? Então, uma visão muito privilegiada das coisas, uma sensibilidade aguçadíssima. Então, é realmente, eu penso, um poeta para ser estudado, mas estudado com profundidade, não é? Eu não sei se nós duas chegamos a escolher, porque há um poema dele que é a explicação da ausência, eu acho ótimo. Homens que são como lugares mal situados. Mas ele é imenso, né?
Eu só peguei um fragmento. Você Sim, fez essa escolha também, mas ele é muito grande, né? É muito grande, mas é importante. Os homens, que não são homem sexo masculino, não. Não, é a humanidade são mesmo a humanidade, mesmo, né, que ele coloca. Os homens. Homens que são como lugares mal situados. Homens que são como casas saqueadas, que são como sítios fora dos mapas, como pedras fora do chão, como crianças órfãs. Homens sem fuso horário, homens agitados, sem bússolas onde repousem. Homens que são como fronteiras invadidas, que são como caminhos barricados. Homens que querem passar pelos atalhos sufocados. Homens sulfatados por todos os destinos, desempregados das suas vidas. Homens que são como a negação das estratégias, que são como esconderijos dos contrabandistas. Homens encarcerados, abrindo-se com facas. Homens que são como danos irreparáveis. Homens que são sobreviventes vivos. Homens que são como sítios desviados do lugar. A gente se sente um pouco nesse trecho, principalmente quando você é estrangeiro. Você é exatamente isso. Ainda buscando o norte, não é? Ainda tentando se localizar, ainda tentando se reestruturar, não é? Eu não sei para você que essa foi a minha leitura como estrangeira, como alguém chegando. Mas para você, qual é a sua? Sobre estes homens... Fora é claro que tem claro, eu só fiz esse recorte particular. Tirando essa particularidade. São sempre explicações, são sempre chamadas de reflexão, porque há muita reflexão aqui. Eu penso Sim. que ele, quando vai fazer as explicações, porque provavelmente morreu cedo, há questões que ficaram no ar. E esta exploração, questões que nós próprios vamos fazendo durante a nossa vida, todas as vezes que lermos Daniel, por isso Daniel Faria não tem fim. Não. Nós podemos ler a qualquer momento, com qualquer estado de espírito, e vamos encontrar, se calhar, rumos, ou se calhar a nossa questão, porque nós temos que questionar. Nós envelhecemos e nós morremos quando deixamos de questionar. Porque é a questão que nos faz o tempo querer, todo, não é? Nós temos que estar sempre a criticar, a questionar-nos, porque é a curiosidade com que faz que nós avancemos, com que nós despertemos, que nós evoluirmos. É a curiosidade, é a questão. Isto faz-nos. É isso que nos move todos os dias. É isso que nos faz levantar, que nos faz encarar. É motivar, faz-nos agir. Sim. Não há certezas, não há respostas prontas, sim, não é? Num pensamento de poder ler agora, interpretar daqui, ou pensar assim, e quando sair já digo, mas que maravilha, mas ele está a falar amanhã de uma outra... eu vou ler com outros olhos, não claro, é? De acordo com outra claro, bagagem, né? Com outro repertório. E depois de amanhã novamente. Então, ele vai sempre me levar a questionar o que é ser homem, o que é estar neste mundo. Como é que é a nossa relação com este mundo, não é? O que é ser o dentro e o fora, o ser o gêmeo. Exatamente. Onde é que está a minha dualidade? Onde é que está, assim, e este é o homem sacrificado, é o homem que tem estudo. Onde é que está o homem bom? O homem que vê a flor, o homem que vê as pedrinhas, o homem que coleciona palavras. Que sente o perfume da magnólia. Sente o perfume da magnólia. Não é? Isto é muito importante. Eu também gostava que... Cisa fez um esboço do retrato de Daniel Faria, Cisa Vieira. e inclusive, pronto, é um trabalho, é uma serigrafia que penso que estará disponível, porque existe a casa do Daniel e mesmo no próprio Mosteiro de Sinsverga, Marco de Canavês, existem referências a Daniel, e essa serigrafia é fantástica.
Também em Paredes, na Casa da Cultura, na celebração dos 50 anos de nascimento, está uma exposição de pintura de uma residência artística do Alberto Péssimo sobre Daniel Faria. E lá podem encontrar as árvores, o rosto de Daniel, vários olhares sobre Daniel. Porque é isso que existe. Chegamos e nós vemos Daniel em pequenas coisas, numa árvore, num esboço, numa sombra de preto. E realmente a arte é um olhar sobre a arte. Daniel Faria também. E eu fico quase sem palavras. e o tempo começa a ficar também limitado. Foi um prazer, quero lhe agradecer muito, muito pela sua presença, por esse olhar maravilhoso sobre Daniel, por o que era importante, o que achou que deveria ser dito. Eu posso momento. Até resumir para você que eu nunca mais passarei por um bosque, passarei por um jardim sem lembrar de Daniel Faria. Está presente na alma da nossa vida. É verdade. E eu penso que também amanhã é um despertar e amanhã é sempre a luz. E vou ler o poema que termina esta antologia, que é As Manhãs. Das manhãs apenas levarei a tua voz, despovoada, sem promessas, sem barcos e sem casas. Não levarei o orvalho das ameias, não levarei o pulso das ramadas. Da tua voz, levarei o sítio das mimosas, apenas os sítios das mimosas, as pedras, as nuvens, o teu canto. Levarei manhãs e madrugadas. Muito obrigada por assistirem mais uma sessão. Muito obrigada, Lorelei Haddad, por esta. Foi com muito orgulho, muita honra que a tivemos no nosso programa. Mais uma vez, sigam o nosso programa Poetas do Mundo na Rádio Transforma e a revista Em Comunidade. Muito obrigada. Poetas do Mundo. A grande poesia na Rádio Transforma.